agradecemos o carinho, agradecemos a companhia e vamos conversar hoje sobre mentalidade bíblica. Vamos entender isso, vamos compreender a importância da nossa mente e como nós devemos cuidar dela. E que Deus fale ao nosso coração, que Deus nos inspire, que a unção do Senhor esteja sobre as nossas vidas para estarmos aqui crescendo um pouco mais no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Boa tarde então a todos e aqueles conforme forem chegando, que Deus abençoe a todos também. Estamos aí juntos, queridos, para falarmos sobre essa temática tão importante, para que a gente possa entender algumas coisas que acabam refletindo na nossa vida. Às vezes, quando a gente fala em questão de mente, de pensamento, a gente acha que isso não tem nada a ver com vida espiritual. Às vezes nós achamos que a questão dos pensamentos, do nosso cérebro e até mesmo das nossas emoções e sentimentos, isto não tem nada a ver com vida espiritual. E eu sempre falo nessa questão que eu creio que Deus, Ele não fez a gente separado. Deus nos fez um ser trino, espírito, alma e corpo. É isso que nós somos. Somos um espírito que possuímos uma alma que habita num corpo. O que a gente vê exteriormente é o corpo. Então nós temos cada um a nossa aparência, nós temos esse corpo biológico, nós temos esse corpo que é sensível à dor, é sensível ao toque, no qual Deus nos deu os 5 sentidos e através desses 5 sentidos nós percebemos o mundo e ao mesmo tempo trazemos informações para dentro de nós. Informações que vêm pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelos fatores sensoriais de tato, de paladar, até mesmo de olfato. Isso são informações que através dos 5 sentidos nós trazemos para dentro de nós. E mais especificamente nós trazemos para a nossa mente, para os nossos pensamentos. E aí vem a outra parte do nosso ser, no qual Deus nos criou, que é a nossa alma. Quando eu falo de alma, nós estamos falando de mente, de pensamentos, como estamos falando também de sentimentos, de emoções. Então o ser humano, ele não tem só um corpo físico, ele tem uma alma que tem sentimentos e que formula pensamentos. E nós temos a terceira parte do nosso ser, que é o espírito, que é a parte do nosso ser que tem a capacidade de se relacionar com Deus. É onde o ser humano alcança a transcendência, onde o ser humano alcança o que é espiritual. É a essência de cada um de nós. Nós temos um espírito. Então, a igreja, de uma certa forma, ela sempre foi muito preocupada apenas com o lado espiritual. E, claro, isso é muito importante. Eu digo que o espírito é o alicerce da vida de qualquer pessoa. Tanto que a vida se desenrola de acordo com a espiritualidade desta pessoa. A Bíblia nos dá informação, por exemplo, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que significa isso? Nós estávamos vivos no campo biológico, coração batendo, sangue circulando, pensamentos sendo formulados. Porém, espiritualmente, nós estávamos mortos, não tínhamos vida espiritual, estávamos sem Deus, estávamos sem a presença de Deus. Então, quando o espírito humano não está associado ao Espírito de Deus, ele está morto, ele está vazio, ele está sem vida. E por isso a Bíblia vem dizer que Ele nos deu vida, Ele, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E como isso aconteceu? Através da fé. Nós passamos a crer em Jesus e Jesus entrou na nossa vida por meio do Espírito Santo e aconteceu em nós aquilo que Ele mesmo, Jesus, já havia prometido em João 10:10. Quando ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, porém eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Então, esta vida de Deus em nós veio acontecer onde o nosso espírito, antes mortificado por causa do pecado, passou a ter vida em Deus. Então, o lado espiritual da pessoa é muito importante, até porque, como estamos espiritualmente, vai definir até mesmo a nossa eternidade. Porque a Bíblia é muito clara que quando o próprio Senhor Jesus, na conversa com Nicodemos, quando ele comentou, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, e nele crendo passa a ter vida espiritual, diz também, tenha a vida eterna. Então, quando a gente está em Cristo, a perdição não é mais a direção no qual nós estávamos seguindo, nós estamos seguindo agora o caminho da salvação, que nos leva à presença de Deus, à eternidade com Deus. Por isso a questão espiritual é tratada, porque ela não só afeta a nossa vida aqui na Terra, como determina a nossa eternidade. Então, por isso, a palavra de Deus vem trazer essa mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho. Que o Evangelho vem anunciar Jesus, que Jesus veio, entregou a sua vida, morreu na cruz, derramou o seu sangue e por meio da fé nele nós somos salvos, nós somos justificados, nós recebemos a graça de Deus, é esta graça que nos salva. Não são as nossas obras, não é a caridade que a gente faz que determina a salvação. A caridade, ou seja, as boas obras, elas devem representar o valor da nossa fé. Ou seja, a fé que nós dizemos que possuímos, ela é evidenciada, é expressa, é denunciada pelas obras que nós praticamos. Senão, essa fé é uma fé inoperante, é uma fé morta. Então, a fé ela é importante no crer, no acreditar em Deus, na sua palavra, no sacrifício de Jesus, e por meio desta fé, nós então somos justificados por Deus, recebemos esta graça, somos salvos em Cristo, nos tornamos novas criaturas, Deus nos dá uma nova identidade espiritual, no qual agora somos filhos amados de Deus, somos mais do que vencedores, somos abençoados, somos salvos, somos escolhidos por Deus para andar em novidade de vida. Então, nós passamos a viver aqui na Terra uma realidade espiritual. Então, veja que a vida espiritual é muito importante e por isso a pregação da palavra visa o crescimento espiritual, visa o fortalecimento espiritual, visa fazer o ser humano enxergar através do Espírito Santo que ele precisa de Deus e que só em Deus ele encontra não só a vida eterna, mas a vida abundante em Deus aqui na Terra. E por isso o lado espiritual é importante. Porém, queridos, a gente precisa também nunca esquecer que Deus não fez a gente só espírito. Não somos uma alma por aí, nós temos um espírito vagando. Não, temos uma alma também, o que implica dizer nós pensamos, temos razão, temos raciocínio, como também sentimos. E isso também é muito importante, às vezes é pouco tratado no contexto da igreja. É bem verdade, temos profissionais que estudam, que pesquisam esse lado da psique humana, esse lado dos sentimentos, das emoções, que procuram ajudar as pessoas e têm ajudado muitas pessoas a resolverem questões da alma. E a igreja, ela nunca abordou esse lado, até porque a igreja ela não estudou para isso, né? A igreja não é formada de psicólogos, apesar de haver irmãos que é da área de psicologia, essa área de terapia, e que são profissionais maravilhosos, que têm abençoado a vida de muitas pessoas, mas a igreja sempre procurou não tocar nesse campo. É claro, a igreja não pode ir além do que ela não conhece. A igreja não pode dar pitaco naquilo que ela não estudou. Porém, a igreja precisa entender, e nós que fazemos parte da igreja, precisamos entender esse nosso lado, tanto de emoções como de pensamentos. Até porque a Bíblia fala sobre isso.
até porque a Bíblia nos ensina. Assim como a Bíblia ensina a nós santificarmos o nosso corpo, do nosso corpo ser agradável a Deus. E como é que eu agrado a Deus com o meu corpo? Tendo um comportamento de santidade. Não deixar que o meu corpo esteja escravo do pecado, não deixar que o meu corpo seja instrumento de malícia, de sensualidade, de impureza, de imoralidade, porque a Bíblia me ensina a glorificar a Deus com o meu corpo. E também a Bíblia vai dizer que prestaremos conta com aquilo que fizemos por meio do nosso corpo. Até porque o corpo está sendo colocado nesse tempo da graça de Deus. Você vai ver no Novo Testamento o apóstolo Paulo declarando por 2 vezes: não sabeis que o vosso corpo é santuário de Deus? Ou seja, nós somos habitação do Espírito Santo, então o nosso corpo, além de toda a sua função biológica, fisiológica, e que a gente precisa cuidar, a gente precisa procurar ter uma alimentação saudável, a gente precisa ter um estilo de vida saudável para que o nosso corpo não sofra as consequências, porque o corpo sofre consequências do estresse, de alimentação não devida, essas coisas, a gente sabe até disso. Há muita informação que a gente sabe que a gente precisa cuidar do corpo. Então, alguns empreendem uma vida de atividade física para a saúde do seu corpo. Alguns até entram para esse campo apenas para o campo da vaidade, mas tudo bem, mas está cuidando do corpo. Outros por uma questão de saúde, às vezes por uma questão cardíaca, ele precisa fazer caminhadas, ele precisa manter uma atividade física. Esse é o cuidado com o corpo que a gente precisa fazer. Aliás, na sociedade a gente vê toda uma preocupação pelo corpo e até um culto ao corpo, que já é um extremo, sobre beleza e tudo mais, que cria uma pressão na vida de muitos que não tem aquele padrão de corpo que a sociedade chama de belo, chama de bonito. E muitas pessoas acabam sendo afetadas no seu emocional por causa dessa pressão da sociedade. E a gente precisa ter uma cabeça boa para não se deixar influenciar por essas pressões, da gente se olhar no espelho e se detestar porque não estamos no padrão que o mundo estabelece como beleza. E a gente entra, e tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas, aí você vai ver as questões de bulimia, de anorexia, distúrbios que acontecem, que na verdade não tem nada a ver com o corpo, tem a ver com a alma, tem a ver com os sentimentos, com os pensamentos, porque as pessoas se deixaram levar pela pressão da sociedade. Você vê meninas novas que são magras, mas se olham no espelho e dizem: eu estou gorda. E aí entram por esses problemas de cunho emocional que vão afetar a sua saúde. Quantas meninas não morreram por causa de anorexia, bulimia, essas coisas que vão sugando a saúde da pessoa. Então, veja como o ser humano ele é complexo. E ele envolve corpo, alma e espírito. E aí, quando a gente fala na questão da alma, a gente precisa primeiro entender a questão da mente, dos pensamentos. Deus nos deu um cérebro, Deus nos fez um ser pensante. E o pensamento traz influência na nossa vida. Tanto é que isso vai influenciar nos nossos hábitos, isso vai influenciar nos nossos sentimentos, porque aquilo que eu penso, eu gero sentimentos, como também as minhas reações às situações e às pessoas. Isso vai afetar naquilo que eu adquiro como estilo de vida, onde vai afetar até mesmo os meus relacionamentos. Porque os relacionamentos eles são pautados em sentimentos, em emoções. E as emoções nascem onde? Na mente, nos pensamentos. E muitos conflitos acontecem, muitas incompreensões ou uma análise equivocada que a gente faz de algo que o outro diz. Isso tudo é processado na mente.
E ao ser processado na mente, dependendo de como a gente processou, isso vai traduzir em sentimentos e fatalmente vai se traduzir em ações e reações. Então veja, as consequências da nossa vida têm muito a ver com aquilo que começou na mente e que deixamos produzir sentimentos e que deixamos que esses sentimentos se externassem através de ações e reações. E aí a gente vai ter as consequências daquilo que a gente vai colher em consequência do que nós semeamos com palavras, com atitudes, com decisões, com escolhas. Então, veja que é um assunto complexo, mas é um assunto importante para a gente refletir. E aí eu volto a um versículo que eu gosto muito e eu sempre procuro ter isso vivo no meu coração, que é Provérbios 4:23. Você já deve ter me ouvido falar e até pregar sobre isso, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o coração na Bíblia tem vários sentidos. Vai ter hora que vai se falar do espírito do homem interior, tem hora que vai falar de sentimento, e nesse campo aqui está falando de pensamentos. Poderíamos substituir aqui sobre tudo que se deve guardar, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos, porque dele, dos pensamentos, procedem as fontes de vida. Flui coisas que fazem a nossa vida ser o que é. Ou seja, a gente segue o rumo, a direção dos nossos pensamentos. Para onde a mente do homem vai, é para onde a vida dele segue. Então, quando você olha para a vida de uma pessoa, você vai perceber que a vida dela é o que é, porque é o que ela pensa. As palavras vão dizer o que ela pensa, as atitudes dela, as decisões que ela toma, vai dizer, denunciar o que passa na mente dela. A própria Bíblia diz, através do Senhor Jesus, a boca fala, por exemplo, o que está cheio o quê? O coração. E o que é o coração? A mente, os pensamentos. Se a mente dela está com raiva, ela vai dizer palavras raivosas. Se a mente está para baixo, com sentimentos de depressão, de prostração, vão ser palavras negativas. Se ela está eufórica, se ela está feliz, ela vai dizer palavras alegres, palavras de emoção, palavras positivas. Então, a nossa vida é o que a gente pensa. E aí a gente cuida só do lado espiritual e esquece de cuidar da área dos pensamentos. Aí não adianta a gente tentar ser um cristão espiritual tendo uma mente fragilizada ou com pensamentos contrários à palavra de Deus, por exemplo. Então, como a gente consegue ter uma espiritualidade sadia se a gente não tem pensamentos sadios? Como ter uma espiritualidade que amadurece se nós temos uma mente que não amadurece no sentido de crescer, de ter discernimento, conhecimento, que produz ações maduras e sábias? Então, a sabedoria que Deus nos dá por meio da sua palavra, ela é formulada na mente. Ela está impregnada no espírito, no qual gera fé, porém, as ações da vida serão de acordo com o que a gente pensa. Aí eu quero, se você está entendendo aonde eu quero chegar, sobre a importância de nós guardarmos o coração. Em outras palavras, de termos uma mentalidade bíblica. De nós termos aquilo que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo tem, a mente de Cristo. Como ter a mente de Cristo? Como pensar como o Senhor pensa? Como ter a mente renovada? Uma vez que a nossa mente está impregnada de tantos conceitos, opiniões, valores, como discernir quais são os valores, os pensamentos corretos que eu alimento em minha mente e quais que eu tenho que lançar fora? Quais que não estão me ajudando? Quais são os pensamentos que eu formulo em minha mente que agradam a Deus ou que estão também, por outro lado, de acordo com o pensamento do mundo?
Então, é algo que a gente precisa trabalhar, porque às vezes as dificuldades de muitos cristãos no seu crescimento espiritual está porque ele ainda não abandonou pensamentos que ele trouxe quando ele era do mundo e que permanece no coração, permanece na mente e que vai atrapalhar esse progresso e avanço espiritual. Então, a nossa espiritualidade, ela também tem um pouco a ver com aquilo que eu penso, e por isso a Bíblia vem dizer: guarda o teu coração. Todos nós precisamos ser gestores dos nossos pensamentos, para que possamos ser gestores também das nossas emoções. Você já percebeu, eu também já falei várias vezes, e eu estou inserido nesse contexto, né, do ser humano como nós somos. A nossa tendência como ser humano é sermos muito afetados pelas circunstâncias. Qual de nós não sente medo, desespero, pavor, pânico, ansiedade, agitação, estresse? Todos esses sentimentos turbulentos que acontecem dentro de nós, acontecem por quê? Porque estamos diante de algum problema, estamos diante de alguma adversidade, estamos diante de uma situação não esperada que vai além do nosso entendimento, cuja aparência é que vai nos afetar negativamente. Então, quando nós estamos diante de uma batalha, de um enfrentamento de uma situação difícil, complexa, esses sentimentos brotam no coração. Por que brotam? Porque a nossa mente, ao olhar o problema, já formulou tanta coisa. A gente vai dizer: é impossível, e agora? Como é que eu vou conseguir um outro emprego? Como é que eu vou sair dessa situação? Como é que eu saio dessa encrenca? E aí vem toda uma turbulência. A gente dá muita autoridade às circunstâncias. A gente nunca está preparado para elas. Essa situação que a gente está vivendo hoje de pandemia, quem estava preparado? Quem já estava pronto com todo o esquema de vida para o enfrentamento da situação? Ninguém, o mundo inteiro não esperava. A gente vê aí os presidentes, eu vejo muito a imprensa bater no nosso presidente Bolsonaro, mas se você olha as reportagens nos outros países, você vai ver muitos presidentes de países de primeiro mundo desnorteados. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, porque é uma situação que ninguém esperava, uma coisa nova, que mexeu com o pensamento de todo mundo, que estão tentando entender com todas as tentativas. Então, isso não é a situação que a gente vê hoje no nosso país, não é só exclusivo nosso. Você vai ver que afetou o mundo inteiro, porque ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia. Então, queridos, é isso que acontece. Esse período que a gente está vivendo, no seu início principalmente, quantas pessoas entraram em pânico? Quantas pessoas entraram em desespero? Porque foi um fato novo, de uma doença. E os comentários que a gente ouvia na TV era só de morte, tudo que era morte mostrava aquele monte de sepulcro aberto, eram as fotos de todo jornal, de toda da imprensa na internet ou na televisão, e aquilo ali provocava, as pessoas viam, traziam essa percepção para dentro e já se via dentro daquele buraco, dentro daquela cova. E aí muitos entraram em desespero. Veja como é a nossa mente. Já ouviu o ditado que os olhos não veem, o coração não sente? O oposto também é verdadeiro. O que os olhos veem, o coração sente. Por quê? Formulou pensamentos e pensamentos formulam sentimentos. Por isso, queridos, a gente tem que começar a pensar que tudo começa na mente. O que nós somos e o que fazemos começa na mente. Tudo começa dentro de nós, tudo começa no nosso coração. E a gente precisa guardar esse coração. A gente precisa ter uma gestão sobre os nossos pensamentos. Primeiro, entendendo o que nós estamos trazendo para dentro do nosso coração. A Bíblia nos dá alguns critérios. Tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que tem virtude, tudo que produz amor, tudo aquilo que é bom. A Bíblia diz: seja isso que ocupe o vosso pensamento. E para isso nós precisamos
olhar tudo que está ao nosso redor, tudo que os nossos olhos captam, os nossos ouvidos, as nossas percepções, de nós trazermos isso e fazermos uma análise. A Bíblia diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ou seja, não traga lixo para dentro do teu coração, não traga aquilo que vai te oprimir, não traga aquilo que vai tirar sua noite de sono, mas o ser humano ele tende a trazer, essa que é a verdade. Ele não guarda o coração e ele esquece que existe uma forma de renovar a nossa mente, existe uma forma da nossa mente poder produzir os pensamentos corretos que vão nos ajudar a ter confiança, perseverança, de termos motivação, de não nos entregarmos a qualquer fake news, a qualquer notícia, por mais verdadeira que seja e ao mesmo tempo aterrorizante, de nós sabermos como fazer a gestão desses pensamentos através de uma mente baseada na palavra de Deus. Eu não encontro, queridos, em nenhum outro lugar uma base tão sólida, uma base verdadeira, onde nós podemos renovar a nossa mente. E em primeiro lugar, entendo o seguinte: a Bíblia fala que o Senhor tem pensamentos mais elevados do que o nosso. E é claro, Ele é o Deus Altíssimo. Nós somos os baixíssimos, né? Deus é o Deus Altíssimo, não há ninguém acima de Deus. Não há homem, por mais poder que tenha, influência, dinheiro, ele não tem poder como tem Deus. Aliás, o poder humano não serve para nada. Porque numa doença terminal, o poder, o dinheiro, a fama não vai resolver o problema dele. Só Deus pode, porque Deus está acima de tudo e de todos. Tanto que a Bíblia diz: a quem me comparareis? Não há como comparar a Deus. Então ele diz que os pensamentos dele são mais elevados que os nossos pensamentos, muito mais elevado. Nosso pensamento é muito pequeno em relação ao pensamento de Deus. Quem como Deus poderia criar o universo, a natureza, essa complexidade toda? O nosso próprio corpo humano, essa máquina fantástica. Quem pode idealizar? O ser humano tenta fazer robôs, tenta agora fazer a inteligência artificial, porém nunca vão chegar ao que é a máquina do corpo humano, que Deus idealizou nos seus mínimos detalhes, desde o átomo que nos forma, depois as células, os órgãos, e esse funcionamento equilibrado. Por isso, quando a gente fala que estamos com uma enfermidade, uma doença, é porque houve um desequilíbrio nessa máquina. Deus nos fez para funcionar com equilíbrio. Quando há equilíbrio, há saúde. Isso diz respeito ao corpo humano, à mente, às emoções e à vida espiritual. Então, é importante nós entendermos que os pensamentos de Deus são tão elevados. Não há sabedoria, você não vai encontrar sabedoria a não ser em Deus. E os caminhos do Senhor, ele também diz que são mais elevados do que os nossos caminhos. Até porque o caminho que o homem escolhe trilhar, a Bíblia diz que não é certo se ele escolher o caminho de vida, porque o coração do homem é enganoso. O coração do homem também é sujeito à corrupção. Ele engana e se auto-engana. Então, o coração em si ele não é confiável, a não ser que esse coração seja um novo coração. O coração antes de pedra, agora um coração de carne. Um coração, uma mente aberta para receber a palavra de Deus, os pensamentos elevados do Senhor. E é claro, não tem como a gente pegar e entender e compreender todo o pensamento de Deus. Não tem como a gente dimensionar a mente de Deus. Até porque não tem como a gente definir Deus plenamente. Se a gente pega a teologia, que é o estudo sério de Deus, a teologia ainda vai dizer muito pouco de Deus, porque Deus sempre é muito mais do que a nossa mente pode entender ou captar ou estudar. Então,
o que a gente sabe de Deus vem de um lugar confiável, a palavra, a Bíblia. Aqui está a expressão de Deus. Aqui está Deus se revelando. Aqui está o que é compreensível para o homem poder crer em Deus. É claro, Deus é muito mais do que isso. A própria Bíblia já diz que nós o conheceremos como verdadeiramente Ele é. Por enquanto, olhamos como que por espelho. Ou seja, nós temos aqui uma noção de Deus suficiente para eu ter fé, suficiente para eu acreditar, suficiente para mudar a minha vida, suficiente para renovar a minha mente. Porque aquilo que Deus revelou como pensamentos elevados, Ele deixou na sua palavra. Aqui a gente vai entender o que Deus quer fazer, qual é o caráter de Deus, como Deus é. Deus é um Deus imutável, Deus é um Deus que é firme no seu propósito, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então tudo isso faz a gente conhecer Deus e ao trazer o que Ele nos aconselha, o que Ele nos ensina. Há um pastor nos Estados Unidos chamado Rick Warren que ele gosta de chamar a Bíblia de manual do fabricante. E ele associa a essa questão, porque quem foi que nos criou? Quem nos fez? Deus. E como é que Deus sabe que nós funcionamos? Só Ele sabe. Né? O ser humano, através da medicina, da psicologia, de várias áreas, tenta estudar o ser humano e tentar compreender o ser humano. Porém, Deus conhece o ser humano por dentro e por fora. Ele nos fez nos mínimos detalhes, Ele sabe como a gente funciona e como a gente dá defeito. E por isso é interessante, ele chama a Bíblia de manual do fabricante, exatamente porque Deus, o fabricante, conhece o produto que somos nós e aqui está o manual para sabermos como a nossa vida pode funcionar bem e se der defeito, aonde a gente recorre. E a assistência técnica a gente já sabe onde é o Espírito Santo de Deus. Deu defeito, o próprio manual vai dizer que o Espírito Santo é a nossa assistência técnica, é onde Ele nos refaz, é onde Ele trabalha a nossa mente, é onde Ele vai trabalhando a nossa vida para que nós possamos ser consertados, ser melhorados, ser aperfeiçoados. Entende como funciona, queridos? Por isso, quando você ouve os pastores falando, leia a palavra, medite na palavra. Isso não é uma questão meramente de ritual evangélico. Isso é uma verdade transformadora, uma necessidade. Se a gente quer viver uma vida plena, não há vida plena fora da palavra de Deus, não há mente renovada fora da palavra. A minha mente se renova com os pensamentos de Deus. Então, o que Deus revelou e que eu aprendo, eu tenho que trazer isso para a minha mente. E o que isso vai gerar? Uma mentalidade bíblica. Sabe como isso acontece? Os meus sentimentos passarão a estar pautados no que eu penso. Então, se eu tenho uma mente impregnada com a palavra de Deus, uma das coisas que a Bíblia diz que é gerada através do ouvir a palavra de Deus, do meditar na palavra de Deus, é a fé, por exemplo. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quando você tem a palavra de Deus em você, isso vai gerar fé. E, queridos, quando você tem uma fé genuína na palavra, quando vem os sentimentos de medo, como eu conversei com o pastor Gilmar aqui na segunda-feira, essa fé lança fora esse medo. O medo vem, mas a fé te faz buscar o Senhor, como fez Josafá, que a gente comentou aqui. Ele teve medo, foi a primeira reação que ele fez, ele buscou o Senhor. A fé sempre vai nos levar a buscar Deus, a colocar os olhos em Deus e, consequentemente, através dessa fé, o poder de Deus vai agir. Porém, a nossa atitude será correta, não a atitude do desespero, não a atitude de viver e andar em ansiedade e angústia, mas de descansar no Senhor. Quando a gente tem fé na palavra de Deus e nas promessas de Deus, nós aprendemos a descansar nelas, queridos. Fé é certeza de coisas que se esperam. O que nós esperamos não é aquilo que eu quero, mas é o que a palavra de Deus promete. Até porque Deus ele tem compromisso não com o que eu quero. Deus tem compromisso com a sua palavra.
Se ele disse, ele vela pela sua palavra para cumprir, já diz as Escrituras. Deus faz tudo possível e impossível para fazer o que ele prometeu fazer, quando eu creio e obedeço. Então, a nossa fé é baseada na promessa, isso traz convicção. E o que a convicção faz? O problema vem, você mantém-se de pé. Você pode chorar, você pode ter o coração apertado, mas você não se entrega, você não desiste, você não olha para trás, você enfrenta o Golias, você enfrenta o gigante e não foge dele. Ao mesmo tempo que esta fé fortalece os teus sentimentos. É bem verdade que fé não é sentimento, mas a fé ajuda a fortalecer os sentimentos. Até porque a fé evita o medo tomar conta. O medo é um dos agentes mais poderosos para desestruturar a nossa vida. Porque gera ansiedade, gera uma série de outras coisas. O medo do amanhã, o medo do desafio, o medo da incerteza. A fé é certeza. A fé faz a tua vida estar de pé. Nós vimos que é um dos tripés, um dos pés desse tripé que sustenta a nossa vida, que é a fé, a esperança e o amor. Então, quando a minha mente está impregnada pela palavra de Deus, isso renova. E a vida toma esse fluxo. Entende? Um fluxo da vontade de Deus, do propósito de Deus. E a gente vai encarando, a gente vai enfrentando aí, mesmo passando pelos trancos da vida, a gente, sabe, se a gente escorrega, a gente levanta de novo, segue em frente e sem olhar para trás. Aquilo que a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo. Quem tem a sua mente renovada, quem tem o seu coração em Deus, faz como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que só trazem recordações, muitas dessas recordações que vão me entristecer, que vão me abater, que vão fragilizar meus sentimentos. Então ele diz, essas coisas negativas ficam para trás. Eu avanço para as que estão diante de mim. Porque a fé faz a gente vislumbrar as promessas de Deus, há coisas diante de nós que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente precisa crer nisso. E por isso a gente não desiste no meio do caminho. A gente vai até o final. A fé faz a gente perseverar. E a fé só é possível quando a gente alimenta a mente, renova a mente com a palavra de Deus. Até porque a Bíblia diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Se você quer ter uma vida de transformação, se você quer mudar hábitos, se você acha que tem coisas que você ainda faz, que você não gostaria, que você sabe que é errado, ou que não está te trazendo saúde, que não está acrescentando na sua vida, você só vai conseguir deixar esses hábitos quando você renova a sua mente com o ensino da palavra de Deus e que te dá força para mudança, para transformação. E é assim que a gente experimenta a vontade de Deus na nossa vida. Então, vamos cultivar essa mentalidade. O texto que eu leio para você aqui é muito interessante, eu vou ler na versão King James atualizada. Diz aqui em Romanos 8, de 6 a 9. Olha o que é interessante para a gente fechar aqui o nosso assunto. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Está falando da mentalidade do Espírito Santo e da mentalidade da nossa natureza humana, que é a natureza do homem natural, que tende a pensar o que o mundo pensa, que tende a pensar pensamentos contrários aos de Deus. Já a mentalidade do Espírito Santo não, nos leva mais para perto de Deus. Então diz, pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Olha, isso traz consequências emocionais. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence
a Cristo. Então veja você como é importante nós buscarmos a mentalidade do Espírito. Porque, eu volto a dizer, entre nós há duas batalhas. A carne nos puxa para um lado, o Espírito Santo para o outro. Quem vai vencer esse cabo de guerra? Para onde nós nos inclinamos. E o que significa nos inclinar? Buscar ter a mentalidade, deixar a mente ser impregnada dos valores do Espírito de Deus e não dos desejos da carne, da vontade da carne, que sempre vai nos levar a realizar as obras da carne, que a palavra de Deus já nos mostra em Gálatas capítulo 5, que é tudo aquilo que desagrada a Deus e afetam a nossa vida negativamente. Então, vamos nos impregnar da palavra e vamos deixar que o Espírito Santo nos traga esta mentalidade espiritual. Essa mentalidade do Espírito Santo para quê? Para que eu viva uma vida moldada e aperfeiçoada por Ele. Quando eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida, ele vai produzir o fruto do Espírito. Ele vai produzir na nossa vida uma mentalidade e um hábito de vida que terá amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É assim que o Espírito Santo nos molda no nosso caráter, personalidade, quando deixamos a nossa mente ser trabalhada por Ele. Quando temos a mentalidade do Espírito, a nossa vida estará sempre indo na direção de Deus. E aí, queridos, nós vamos ver a boa mão do Senhor, nós vamos ver a nossa vida sendo transformada no processo de Deus. Sabe, é uma transformação diária, é uma transformação que eu e você estamos vivendo. Eu já tenho, eu estou com 56, fui para a igreja com cerca de 10 anos. Então, eu estou vivendo a vida espiritual em Deus há 46 anos. E até hoje eu estou num processo, eu ainda não estou pronto. Eu estou num processo, sabe? Quando a gente permite a mente do Espírito nos dirigir e a gente ter a nossa vida segundo essa mente renovada no Senhor, essa nova natureza que somos em Deus, a vida vai tomando rumo dentro do propósito do Senhor. E aí você começa a perceber que você passa a ter saúde espiritual, saúde emocional, saúde nos seus pensamentos e que vai trazer e influenciar até saúde no seu corpo também. E assim a gente vai construindo uma vida alicerçada em Deus. Sabe? Parece que às vezes para alguns parece algo impossível, algo extremamente difícil. Queridos, é só deixarmos Deus agir. Sabe? E Deus trabalhar em cada um de nós da forma como Deus nos conhece. Deus não vai fazer igualzinho que faz em mim, em você, no seu outro irmão, porque cada um de nós temos uma história de vida e temos um propósito. E Deus nos trabalha dentro desse contexto geral. Deus trabalha cada individualidade dentro do plano dele para você ter uma vida com sentido, uma vida com cor, com sabor, uma vida para desfrutar e não apenas para suportar, onde você entende o seu propósito de vida. Então eu deixo essa palavra aí no seu coração. Vamos experimentar uma verdadeira mudança de vida a cada dia e decidimos ter uma mentalidade bíblica, uma mentalidade